acontecer naturalmente, não acontece. As marchas estão desreguladas. É necessário, então, corrigirmos o erro e voltarmos ao que o Senhor espera das nossas vidas. Um indivíduo que busca colocar-se acima, sendo egoísta, a tal ponto, de acordo com o estudioso, de manter com persistência sua opinião pessoal, ele vai suscitar no meio do corpo de Cristo contendas. Meus irmãos, se não estamos dispostos a abrirmos mãos em alguns momentos dos nossos interesses, das nossas opiniões, não vamos conseguir caminhar como corpo de Cristo. É a falta de maleabilidade em abrir as nossas opiniões que atrapalha que como igreja caminhemos. Tiago, ele vai dizer que não agimos com sabedoria lá do alto quando fazemos isso. Quando não abrimos mão da nossa opinião, que antes agir por partidarismo, colocando uma vontade como sendo Deus e Rei acima de todas as coisas, como certo acima das coisas, e eu não abro mão disso, é, nas palavras de Tiago, uma sabedoria terrena, uma sabedoria animal, e nas palavras de Tiago, uma sabedoria demoníaca, meus irmãos. Somos chamados a caminhar como corpo de Cristo, tendo um só pensamento. Não façais nada por partidarismo ou vanglória. Paulo, ele nos exorta a não fazermos nada por amor próprio. O amor, não fazemos nada por um amor egoísta. Não podemos, como igreja, fazer na nossa vida particular as coisas com desejo de louvor, buscando atrair os olhos daqueles que nos rodeiam para as nossas vidas. Não podemos caminhar e por trás de belos discursos, buscar uma admiração que deve pertencer somente ao Senhor. É diante disso que o apóstolo Paulo, ele chama os filipenses a serem humildes, considerando cada um os outros superiores, verso 3, a si mesmo. Dá para ouvir nesse momento as palavras de Jesus aqui no Sermão do Monte? Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Somos chamados a sermos humildes, considerando uns aos outros superiores. Somos chamados, meus irmãos, a abrirmos mão, a caminharmos a segunda milha, a darmos a outra face, para que venhamos a ter unidade como corpo de Cristo. Precisamos ter um conceito correto a respeito de quem somos, a tal ponto de não nos colocarmos numa posição elevada demais, e não esperar que as pessoas nos coloquem numa posição elevada demais. Dá para entender? Precisamos ter uma imagem correta de quem somos, para que eu não espere que as pessoas me coloquem lá em cima, e para que eu não venha a colocar-me lá em cima. A sede da humildade está no nosso coração. Se queremos ser pessoas humildes, precisamos tratar o nosso coração. Se o coração é sede da humildade, essa humildade ela precisa ser refletida em nossos rostos. Ela precisa ser refletida em nossas conversas. Ela precisa ser refletida em nossas vestimentas. Mas antes de tudo, meus irmãos, fundamentalmente no nosso coração. Porque mais bela que venha a ser, apesar de bela, a humildade venha a ser, se houver em nós, nas nossas atitudes, nas nossas intenções, um resquício de orgulho, de nada adiantará a beleza da humildade. Nas palavras de um estudioso, a humildade, então, ela se dissipará como fumaça e ficará totalmente sem brilho. Vejam que quando nós olhamos no contexto de Paulo, mais uma vez,
A palavra humildade para os não crentes ali era algo difícil. Era usado no sentido de fraqueza, uma conotação negativa. Então Paulo está dizendo assim, olha, vivam contra a cultura. Apesar do que as pessoas falam sobre vocês, sejam humildes. Ser humilde naquela sociedade, não priorizar seus interesses pessoais, era um ato vergonhoso, semelhantemente a um ato de covardia. Somos então desafiados a, apesar das opiniões alheias, estarmos dispostos a ouvirmos e seguirmos atentamente aquilo que as Escrituras nos chamam a viver. Então podemos, diante disso, nos perguntar como sermos humildes. E Paulo ele nos responde agora no verso 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Meus irmãos, como não lembrarmos de Cristo aqui? Cristo que humildemente se entregou por nós. Cristo que humildemente se fez homem. Cristo que humildemente abriu mão dos seus direitos, que humildemente sofreu por aqueles que não mereciam o seu amor, que humildemente cumpriu a vontade do Pai, mesmo quando isso lhe trazia angústia. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Precisamos então, como o corpo de Cristo, olhar para Cristo, olhar para o cabeça. Precisamos entender quem Ele é. Meus irmãos, se não entendermos quem é esse Cristo, se não entendermos o que Ele fez por nós e essencialmente quem nós somos, a caminhada rumo ao que o apóstolo Paulo ele nos exorta nessa noite será terrível, será difícil, será quase que impossível. Precisamos olhar para Cristo, entender quem somos e assim sermos humildes. O que o Senhor espera de nós, meus irmãos, não é necessariamente que em prol de um discurso de humildade, vendamos os nossos bens. Não é isso que é a humildade que Paulo está falando aqui, a não ser que isso seja um ídolo do nosso coração. Paulo ele não nos chama a ser humildes, vendendo os nossos carros, vendendo nossa casa, porque vender um bem específico não é necessariamente um ato de humildade. Meus irmãos, é muito mais difícil sermos humildes na posição a qual Deus nos colocou, com os nossos bens materiais. Dá para entender a diferença? O Senhor ele não quer que a gente seja humilde vendendo o violão da igreja, mas com todos esses utensílios, apesar deles sermos humildes diante desse Senhor. Precisamos entender a posição que Deus ele nos coloca e assim caminharmos com esse coração que Cristo espera de nós. Precisamos sermos humildes, enxergar a vontade, os desejos dos nossos irmãos em prol da unidade que Paulo fala aqui nesse texto. Quero nesse momento, meus irmãos, compartilhar as palavras de um artigo que li esses dias. E o autor vai dizer assim, desaprendemos a conviver com a diferença. Na sociedade de consumo contemporânea, somos levados a sempre escolher o melhor. Na escola, é escolhido o melhor aluno, a melhor composição, a melhor monografia, a melhor nota em cada matéria. Esta competição permanente nos leva inconscientemente à reprodução da lógica do melhor em quase tudo. Quem é o nosso melhor amigo? Qual a melhor pizza da cidade? Qual o melhor churrasco? Qual o melhor tempero? Qual o melhor escritor? O melhor livro? O melhor argumento? O melhor candidato? O melhor professor? O melhor samba, esse autor vai falar. O melhor enredo. Irmãos, qual o melhor pastor?
qual o melhor líder de ministério? Qual o melhor grupo pequeno? Desaprendemos a viver com as diferenças. Somos chamados, irmãos, de acordo com o que Paulo fala aqui, a, apesar das diferenças, caminharmos humildemente como o corpo de Cristo. Somos chamados a, diante das diferenças, encontrarmos beleza como corpo de Cristo. Trazendo isso para as nossas vidas, somos então desafiados a olhar para Cristo e a aprender com Ele. Somos esses que, após a queda, precisam de graça do Senhor para vivermos o que Paulo está dizendo aqui para nós nessa noite. Se depois da queda, pensem comigo, se depois da queda perdemos a nossa humildade, e se é o Senhor que nos dá como uma dádiva, como um presente essa humildade, seria loucura para nós nos gabar diante disso. Nos gabar diante de algo que nem é nosso, que é o Senhor que nos dá. E a ilustração que um comentarista ele usa é assim: um mendigo seria desprezado se gabasse de uma peça de roupa cara que alguém lhe tivesse emprestado por um dia. Assim é a gente se gabar diante dos nossos méritos pessoais, que nem pessoais são, porque é o Senhor quem nos dá. Se temos dons e talentos, se temos diversas habilidades, é porque o Senhor nos abençoa. Irmãos, Paulo ele nos ensina nessa noite que precisamos viver, na verdade que precisamos zelar pelo corpo de Cristo. Paulo ele nos ensina então que precisamos zelar andando em unidade. Somos um só corpo, precisamos ter um só pensamento, o pensamento de Cristo. E ele nos ensina que o pensamento de Cristo, para andarmos como um só corpo, é vivermos com humildade, como o corpo de Cristo, certo? Unidade com humildade. Por último, quero finalizar essa história com um breve conto. Uma rã, certo? Ela se perguntava como podia se afastar do clima frio do inverno. E aí ela se perguntando sobre isso, né? E de repente aparecem os gansos. Ganso, né? Coen, não é pato, não é ganso. E eles sugerem para a rã que ela migrasse então juntamente com os gansos. Só que o problema é que rã não tem asa. Eu nunca vi uma rã voar, né? Ela pula alto, mas voar nunca. E aí ela fala assim: deixa-me pensar. E eu tenho um cérebro esplêndido, sou muito inteligente. E ela pede para que os dois gansos ajudem a pegar um galho forte, certo? E aí cada ganso, imagine que minhas mãos são gansos, né? Cada ganso pega a madeira. E aí a rã, ela abocanha a madeira, né? Então imagina a cena, os gansos e a rã abocanhada na madeira. E passou o tempo, os gansos voando, imagina a cena, a rã pendurada no galho, e eles estavam passando por uma aldeia. E os habitantes dali, eles saíram para ver o inusitado espetáculo da rã voando, né? E alguém perguntou assim: de quem foi essa ideia brilhante? E a rã, ela se sentia tão orgulhosa, tão gênia, que ela, com esse sentimento de importância, ela exclamou: foi minha! Só que ela estava abocanhada. Então ela caiu, os gansos se atrapalharam, todo mundo se afogou e os três morreram. Bem trágica a história, né? Mas o que é que esse conto nos ensina? Nos ensina que era melhor a rã ter ficado calada, né? Primeiro. Mas para nós, como igreja, muitas vezes é necessário a gente sufocar o nosso orgulho e caminharmos como um só corpo. É melhormos como igreja, como corpo de Cristo, juntos a gente chegar até o final.
do que um cair no meio do caminho e depois o resto se atrapalhar e cair também. Então o Senhor nos chama a vivermos essa unidade, meus irmãos. O que o Senhor espera de nós é que vivamos essa unidade com humildade. Parece até unidade com humildade, né? Mas que venhamos mesmo a buscar isso, a encontrar beleza apesar da nossa diversidade. Essa é a beleza do corpo de Cristo. Como eu falei lá no início, de um moçoroense viver com a renca de brasiliense. É a beleza do corpo de Cristo, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e que venhamos a ser desafiados e com a ajuda do Espírito, com muita sabedoria, vivermos em meio às diversidades dos nossos irmãos. Vou orar e logo após a minha oração gostaria, se o louvor já pudesse ir vindo caminhando, vou orar, meus irmãos. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado pela Tua mensagem. Ela é viva, ela é eficaz, ela fala aos nossos corações. Somos a Tua igreja, somos o corpo de Cristo e queremos, em meio à diversidade, caminhar com unidade e humildade. Que venhamos a colocar os interesses dos outros acima dos nossos. Que venhamos a compreender a beleza do corpo de Cristo e a importância que é fazer parte desse corpo. Senhor, nos ensina a não tratarmos o Teu corpo como se for com desdém. Que não venhamos a tratar o Seu corpo como se fosse qualquer coisa, antes que entendamos a importância do corpo de Cristo. Que assim venhamos a viver de acordo com quem somos, de acordo com o que o Senhor nos chama a viver. Unidos e humildes, a igreja do Senhor. Nós oramos assim, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, isso é um grande desafio, né? A gente encontrar beleza na diversidade. A gente abrir mão, mesmo quando corretos, daquilo que pensamos, em prol de um só objetivo, em prol de um só corpo. Que Deus então nos dê sabedoria, viu? Para vivermos assim e que venhamos a ter então, que a Igreja do Gama seja conhecida na nossa comunidade, na nossa denominação, por ser uma igreja que tem relacionamentos marcados pela humildade. Tá bom? Vou orar, finalizar o nosso culto, impetrar a bênção e o nosso Ministério de Música vai cantar para a gente, enquanto a gente se direciona, cantando também, quem sabe, ao hall e tomar um chazinho, tá bom? Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, muito obrigado por esse culto. Muito obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de cultuarmos publicamente como a Tua igreja, como o corpo de Cristo. Então, Senhor, que venhamos a ter laços fraternos marcados pelo Teu amor, que venhamos a ter laços fraternos marcados por tamanha humildade que só o Senhor pode nos dar. Isso é um grande desafio, por isso pedimos a Tua sabedoria. Pedimos, Senhor, o agir do Teu Espírito em nossos corações como igreja, para que juntos, firmes, venhamos chegar até o final. É assim que nós oramos, gratos por esse culto, recebe o nosso louvor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, te olhe com amor e te dê a paz. Deus nos abençoe. Você que nos visita, muito obrigado pela sua presença. Vamos cantar Reina. Vamos ficar em pé, nós já vamos encerrar o nosso culto. E é só com a ação poderosa do Senhor que podemos viver o que foi nos ensinado hoje. Reina. Sobre o meu
meu ser, reina sobre o meu